Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o primeiro mapa sobre contratos administrativos, já de acordo com a nova lei de licitação e contrato, a lei 14.133. Então vamos lá? Então, contrato administrativo. Primeira coisa, cabe entender do que se trata esse contrato diferenciado de outros tipos de contrato. Qual que é a aplicação desse contrato? A aplicação primária, quando você vai falar de contratos administrativos, você primeiro aplica as cláusulas que estão dentro do próprio contrato e também os preceitos de direito público. De forma supletiva, ou seja, se não tiver alguma situação coberta pelas cláusulas de contrato ou pelas normas do direito público, nós aplicamos os princípios da teoria geral de contratos e as disposições do direito privado. E os contratos administrativos também se aplicam a convênios, acordos e ajustes, mas só em casos específicos, no que couber, e quando tenha a ausência de uma norma específica, ou seja, não tem uma norma para regular determinado assunto sobre tipo um acordo, aí eu posso aplicar o contrato em situações bem específicas. O que caracteriza o contrato administrativo e vai diferenciar de contratos da administração, sobretudo? É que nós sempre temos a supremacia ali da instituição pública sobre o particular, né? Então, qual que é o objetivo de um contrato administrativo? É atender o interesse público, ele é um regime de direito predominantemente público, isso é exemplificado, fica evidente através das cláusulas exorbitantes, são aquelas cláusulas que a administração pública ela pode exercer determinados direitos ali sobre o particular que não acontece nos contratos privados. Então, um contrato, ele é um ato bilateral, né? Então, celebrado entre a administração e um terceiro, bilateral, ou seja, tem duas partes que assinam um contrato vai ser assinado pela administração e por terceiros. Em geral, essas partes elas têm interesses opostos, por exemplo, uma parte quer lucrar e outra parte quer atender o interesse da população em geral. O que diferencia os contratos administrativos dos contratos da administração, também chamados contratos de adesão? Que os contratos da administração é qualquer contrato firmado pela administração, inclusive em situações que seriam de igualdade com o particular, né? Então ela não teria nenhum direito a mais, que ela estaria exercendo aquela questão da supremacia do interesse público. Então ele pode ser tanto de direito público quanto de direito privado. Os contratos administrativos também são chamados de contratos típicos ou verticais. Verticais porque nós temos essa questão da supremacia, tipo da administração pública, está ali num degrau acima, por assim dizer, do particular com o qual ela está celebrando o contrato. Algumas observações em relação aos contratos administrativos. Nós teremos mapas específicos sobre vários assuntos de contratos administrativos, mas aqui eu deixei alguns tópicos separados para não fazer um mapa à parte. Em relação à subcontratação. Então, a subcontratação de parte de obra, serviço ou fornecimento de bens, ela pode acontecer até o limite autorizado pela administração e depende de cada caso. Então, tem uma autorização específica, desde que não tenha prejuízo ali para a responsabilidade da contratada, ela continua tendo responsabilidade quem for contratado. Seguro-garantia. Seguro-garantia ele pode ser total ou parcial. E o que é vedado ali na subcontratação? Na subcontratação tem alguns pontos para termos mais atenção, porque são algumas vedações, alguns detalhes que as bancas às vezes gostam de cobrar. Se a subcontratação aconteceu, por exemplo, por uma inexigibilidade de licitação que eu queria uma pessoa com notório saber em determinada área, e eu tive que não fazer a licitação para contratar determinada empresa porque tinha aquela pessoa que eu precisava. Aí eu não posso subcontratar se aquela indicação for relevante. Se eu escolhi aquela empresa por aquela pessoa, eu vou subcontratar, ou seja, não vai ser aquela pessoa que vai prestar o serviço, por exemplo. Então, aí nesse caso não pode subcontratação e também não pode subcontratação se tiver vínculo ou parentesco ali com o dirigente ou agente licitante ou contratante. Outra questão super importante que as bancas provavelmente vão começar a cobrar mais é a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, tá? Essa é a sigla. Essa divulgação é requisito indispensável para eficácia
Em caso de urgência, ele pode ter a eficácia imediata, mesmo sem a divulgação, mas casos específicos de urgência. Mas fora isso, para ter a eficácia ali, atingir os objetivos, precisa estar divulgado nesse Portal Nacional de Contratações Públicas. Os prazos para divulgação, tá? Em caso de contratação direta, 10 dias, em licitação, 20. Em casos de profissional artístico, você vai divulgar nesse portal o cachê e também vai incluir os gastos de transporte e hospedagem. Então aqui nós temos uma introdução aos contratos administrativos com alguns fatos importantes para estudar ali, revisar esse conteúdo e que as bancas podem começar a cobrar face a essa nova legislação. O mapa está disponível para download na descrição junto com outros mapas e teremos mais mapas explicados sobre contratos administrativos e também sobre a nova lei de licitações e contratos. Então, eu te espero no próximo vídeo. Bons estudos!